Alô? Som. Fala, meu amigo, tudo bem? Bom, olhem só. Eu queria, né, logicamente, que a presença de muitos outros, mas claro que nós vamos dar continuidade com o nosso processo, principalmente por uma coisa que é importante. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último assunto da primeira avaliação, né? Então, eu queria lembrá-los que nós tivemos quais serão os conteúdos da nossa primeira avaliação. Depois eu vou colocar no grupo, mas só para a gente lembrar, nós vamos ter a epidemiologia daqueles agravos, né? Aquela introdução que a gente fez, aquelas 2 aulas, que a gente falou sobre o que mais tem afetado a criança, sobre o convívio familiar, né? O outro conteúdo é o aleitamento materno, tá? Que a gente também viu aqui. O nosso terceiro conteúdo é aquela consulta. Vocês lembram que eu falei, criança está mais molinha, que a gente falou sobre febre, a gente falou de levar para o sistema de saúde amamentando. E o nosso quarto conteúdo de prova é hoje, que é imunização. Então, gente, é assim, vocês percebem que as nossas aulas elas não costumam ser extremamente estendidas. Por quê? Porque eu dividi o tempo certinho para a gente ver um conteúdo a cada sexta-feira. E se a gente for fazer o cálculo, né, hoje é dia 11, no dia 18 de setembro é a nossa revisão, e dia 25 já é a primeira avaliação de vocês. Então, é uma escolha minha, né? Inclusive fazer esses momentos de um conteúdo apenas, que é justamente para vocês fixarem com uma maior facilidade, né? Então, é complicado, às vezes, a gente tentar fazer essa organização, nem digo por vocês, porque vocês estão aqui, mas muitas vezes esse é o momento de tirar dúvidas, né? Às vezes o aluno ele está em casa depois, eu sei que muitos têm alguns problemas, e aí eles estão vendo a aula, tem uma pergunta para fazer, eles já ficam limitados, né? Porque alguns não se sentem tão à vontade, talvez, de me procurar pelo WhatsApp e tirar essas possíveis dúvidas. Mas eu repito, né? Estou à disposição de quem quiser tirar qualquer dúvida ou algo do tipo. Nós vamos ter um conteúdo hoje bem importante quando a gente fala de saúde da criança e do adolescente, que é sobre o Programa Nacional de Imunização, tá bom? Eu vou espelhar a tela aqui, os slides, e se alguém tiver qualquer dúvida, tá, pessoal, é só me avisar. Bom, pessoal, olhem só, eu acho que todo mundo está conseguindo ver, né? E qual é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de PNI, que é o Programa Nacional de Imunização? O Brasil, né, agora no ano de 2020, e antes disso, 2019, 18, por aí atrás, ele se tornou referência na produção de vacinas, né? Ele se tornou autossustentável, né, neste critério que envolve a vacinação. Então, por muito tempo, o país ele ficou à mercê, ou seja, ele ficou dependente de outros países para ter o fornecimento de vacina. Graças a Deus, essa realidade ela modificou-se, né? E hoje o Brasil, através dos seus diversos órgãos na área da saúde, né, conseguem desenvolver, né, com uma destreza muito grande, a sua própria produção de vacina, né? O que é importante a gente entender dentro desse processo? Nós já tivemos, há um período muito longo do passado, várias doenças que dizimaram
populações na Europa, nas Américas, entre outros continentes, né? Com o avanço dos estudos, foi possível criar vacinas capazes de enfrentar, né, de combater essas doenças para que a gente pudesse viver um pouco melhor. Aí, gente, olha que coisa curiosa. Deixa eu só ajeitar aqui a palheta do ar-condicionado. Só um minuto, peraí. Então, olhem só, mesmo hoje, né, o Brasil sendo esse exemplo todo na produção de vacinas, nós precisamos entender que, por exemplo, agora em 2020, eu não sei se vocês acompanharam o Jornal Nacional, entre esses outros meios de divulgação de informação, mas o Brasil, infelizmente, não alcançou nenhuma meta de vacinação que ele gostaria. Claro, né, que 2020, por exemplo, ele foi um ano atípico, né? É, essa história de Covid, da pandemia, ela alterou com toda certeza, né, toda essa perspectiva que nós tínhamos de convivência social. Só que, gente, existem outros problemas associados a isso que são importantes a gente comentar. Como, por exemplo, o que é que tem acontecido por aí? Muitos pais, né, ou responsáveis, eles estão com aquele pensamento da seguinte forma: poxa, para que eu vou dar vacina contra tal doença para o meu filho? Se hoje em dia eu nem escuto mais falar sobre essa doença. Então, esse pensamento, que é um pensamento totalmente atrasado, faz com que milhares de crianças hoje no Brasil, elas deixem de receber uma proteção específica muito importante. Tá bom. Além desse processo de muitos pais acreditarem que não existe, e por que eles acreditam nisso? Porque eles não escutam falar nos casos da doença. E por que a gente não escuta falar nos casos de doença? Porque está todo mundo vacinado. Mas o micro-organismo, ele está presente na rua, ele está presente dentro de shopping, de supermercado, ou seja, ele se faz duradouro dentro do meio de convivência. Tá bom. Outra coisa importante que a gente precisa pontuar dentro dessa perspectiva, né, de olha, tem muitos pais que não querem vacinar os filhos. Com essa nossa realidade que envolve o que nós chamamos de digital influencer, né, desses meios, dessas redes sociais, o que é que a gente percebe? Que tem muitas pessoas que elas estão afirmando que as vacinas não devem ser utilizadas em crianças, porque são formadas de materiais químicos, né, fortes, que elas são perigosas. E, gente, isso, e pelo incrível que pareça, tem mexido muito com as pessoas. Mesmo porque existem grupos sociais hoje que eles veem nas redes sociais, eles veem nos digitais influências como se o indivíduo ele fosse o centro da verdade. Então, se ele diz para ti, come fruta, o cara come fruta. Se ele fala, come peixe, o cara come peixe. E se ele fala, olha, não dá vacina para o teu filho porque isso é perigoso, ele não vai dar vacina para o filho, né? Então, olha que ambiguidade, né? O Brasil, que é hoje um país sustentável na produção de vacinas, ao mesmo tempo é um país onde muitas crianças deixam de ser vacinadas por critérios sociais, né? Por critérios familiares, entre outros. Então, isso acaba nos chamando a atenção
Porque o enfermeiro, dentro da sua formação profissional, ele assume um papel de educador, né? E esse papel de educador nós nunca vamos perder, né? E o profissional, quando ele é um educador, o que que ele quer fazer? Ele quer transformar aquela realidade, aquela concepção que o indivíduo tem. Então, o que é preciso a gente entender? O processo educacional feito por nós é um processo contínuo. Que quando a gente está lá na unidade de saúde, a gente precisa falar para a mãe, a gente precisa falar para o pai, assim, olhe, é muito importante a vacinação. Vamos manter a organização nos prazos vacinais. Vamos evitar as faltas no dia de vacina e coisas do tipo, tá bom? Olha, quando eu falar de medicamento, aqui a gente tem umas palavras medicamentos, pensem em vacinas também, tá? É só uma similaridade. A administração de medicamentos ou vacinas é uma das mais sérias responsabilidades do profissional da saúde. Nós já falamos aqui que, por exemplo, existem muitas coisas que envolvem hoje, por exemplo, o risco ocupacional, né, no ambiente que o enfermeiro trabalha. Mas pior do que o enfermeiro sofrer, ou tão grave quanto o enfermeiro sofrer um acidente dentro do seu ambiente de trabalho, é ele causar, né, para o seu paciente ou para o usuário algum malefício. E isso, pessoal, infelizmente, ainda é muito comum, né, no cenário de atuação do trabalho de enfermagem. Então, o que a gente percebe muitas vezes que são erros, né, sérios que envolvem a administração de vacinas ou administração de medicamentos. Tá, vamos pensar aqui. Bom, primeira coisa, muitas vezes o profissional ele administra aquele medicamento ou aquela vacina em uma via incorreta. Por exemplo, aquela via tinha que ser intradérmica. O profissional aplicou intramuscular. É um erro grave isso. Olha, ele tinha que tomar a vacina pentavalente. Ah, mas ele aplicou o reforço da DTP. Então, olha só, né? Então, um pequeno, simples ato de falta de atenção pode gerar um risco grandioso demais. E quando a gente fala de um risco grandioso, nós estamos falando de sequelas irreversíveis, né? De lesões extensas, de perda de membros e até mesmo do óbito, né? Que já seria assim o caso mais grave envolvendo isso tudo, tá? Olhem só, a aplicação de medicamentos injetáveis, assim como de vacinas, feito com técnica correta, muitas vezes ajuda a salvar vidas, combater doenças, trazendo benefícios para a população, né? Então, quando a gente pensa assim, pô, é, a, a vacina, ela realmente é tão importante assim? Olha que coisa curiosa, gente. A vacina ela ativa em nós uma imunidade, né, que é duradoura, muitas vezes. O que é que significa dizer que ela é duradoura? Ela vai estar presente no seu organismo, né, até provavelmente a sua morte. Muitas vacinas não oferecem imunidade de 100%. Algumas oferecem de 96%, algumas oferecem de 92%. Isso significa dizer que mesmo você tomando vacina, existe uma probabilidade pequena de você adoecer daquela doença. Mas, gente, em um mundo como o nosso, onde nós temos uma grande concentração de micro-organismos, é necessário a gente entender que a vacina ou as vacinas, elas representam
a melhor forma de proteção do indivíduo atualmente. Tanto que o que é que o mundo está fazendo agora em 2020? Ele está correndo contra o tempo para a gente conseguir uma vacina contra a Covid-19, né? Olhem só, vamos continuar aqui no slide. O profissional, ele deve possuir habilidades e conhecimentos das técnicas de aplicação, descarte e higiene para que não cause graves e irreversíveis danos à saúde do paciente. Então, quando a gente fala de um profissional cuidadoso, nós estamos falando de um profissional de enfermagem que precisa seguir todas as técnicas que ele aprende durante a sua formação, que envolve a semiologia e a semiotécnica, né? Então, por exemplo, professor, será que quando eu vou aplicar uma vacina eu preciso lavar as mãos? Claro, gente. Você precisa lavar as mãos, você precisa limpar, né, fazer a desinfecção daquela ampola de vacina. Ou seja, você precisa seguir sim um protocolo, né, todo organizacional para a aplicação daquela vacina. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente passa para esse próximo slide, nós estamos vendo aí uma imagem, né, uma ilustração que fala sobre a lavagem correta das mãos. E por que essa imagem está aí? Porque hoje a lavagem das mãos ela é considerada como o meio mais eficaz de você evitar uma contaminação direta com o seu paciente ou usuário. Assim como a lavagem das mãos antes da administração de uma vacina qualquer, ela vai ajudar você a evitar que você, por exemplo, toque na vacina e transporte micro-organismos para a vacina e da vacina para o indivíduo. Então, não esqueçam que hoje uma das manobras mais essenciais que devem ocorrer é a lavagem das mãos. E o que é importante a gente falar ainda sobre isso? É que a lavagem das mãos, ela deve ocorrer antes e depois da administração do medicamento ou de uma vacina. Então, por exemplo, professor, eu tenho 10 vacinas para aplicar hoje. Quantas lavagens das mãos eu tenho que fazer? 20. Né? Professor, mas é muita lavagem das mãos. É muita lavagem das mãos. Mas não esqueçam que além de vocês estarem protegendo o paciente de vocês, vocês vão estar protegendo a si mesmos, tá bom? Aí, gente, a gente vai cair aqui sobre um conceito, daqui a gente já vai para as vacinas propriamente ditas. E olhem só, é importante a gente falar de dois conceitos que quem foi meu aluno, acho que a Carmen foi em semiologia e semiotécnica, a gente já viu esses conceitos, né? Primeiro conceito é o conceito de antisepsia. Na área da saúde a gente conhece a palavra antisepsia e asepsia, tá? O que é que significa um e outro? Vamos lá. A antisepsia, ela consiste, né, na redução parcial, né, de micro-organismos de uma superfície viva. Né? Então, quando a gente lava a mão, vamos dar exemplo, só com água, nós estamos reduzindo algumas quantidades de micro-organismo. Isso é uma antisepsia. Quando nós falamos de asepsia, né, o A na biologia ou na área da saúde tem um significado de ausência. Então, significa dizer que você vai eliminar praticamente a totalidade de micro-organismos de uma superfície viva. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele vai fazer uma cirurgia, ele faz uma asepsia do local, porque ele quer retirar praticamente a totalidade de micro-organismos presentes naquela superfície. Mas aí, gente, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê a palavra desinfecção. E o que significa desinfecção? A desinfecção nada mais é
do que a redução também de uma parcela, ou seja, de uma quantidade de micro-organismos, mas de uma superfície sem vida. Então, a asepsia e a antisepsia nós vamos realizar em uma superfície viva. E uma desinfecção ela vai ser realizada em uma superfície não vida, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai administrar uma vacina, não, quando você vai administrar uma medicação intravenosa, você faz o quê? Você faz uma asepsia, né? Você está tentando passar, a gente vai doar sangue, por exemplo, o indivíduo ele limpa com álcool, ele passa clorexidina, ele limpa de todas as formas, com todos os produtos possíveis, para você reduzir praticamente todos os micro-organismos ali presentes. Perfeito. Quando você vai administrar uma medicação que você pega uma ampola e você limpa essa ampola, você está fazendo uma desinfecção, tá bom? Então não esqueçam esses conceitos, tá? É importante realizarmos a higiene das mãos, a antisepsia da pele, onde será aplicado o injetável, e desinfecção do material a ser utilizado, como ampola, bancadas, cubarrim e outros. E aí, pessoal, olha que interessante. Você está aqui no seu posto de enfermagem e muitas vezes você quebra uma ampola. Por exemplo, quebrou uma ampola e tu apoia a ampola aqui na bancada. Segura, pega a seringa, aspira, faz todas aquelas manobras utilizadas na enfermagem. E quando a gente começa a estudar melhor, né, o exercício da enfermagem, a gente percebe que a cuba-rim, ela é um instrumento muito utilizado no posto de enfermagem. Então a gente fala muito, ó, não esqueçam de limpar a cuba-rim. Porém, existe uma coisa aí no nosso texto que é importante e que muitas pessoas têm pouca observação sobre essa área, que são as bancadas, né? A bancada lá de enfermagem, onde você apoia aquela medicação, onde muitas vezes você põe aquela agulha já utilizada antes de descartar. Então a bancada ela também precisa ser desinfectada. E a gente usa principalmente o álcool 70 para limpar aquela superfície, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte: sempre devemos utilizar os EPIs, que são os equipamentos, né, de proteção individual. E aqui tem alguns exemplos, como luva de procedimento, jaleco e, entre outros, a gente pode citar, por exemplo, óculos de proteção. Agora nós vamos comentar um pouco de cada um desses, tá? O primeiro é a luva de procedimento. Quando a gente pensa assim, a gente para, reflete e pensa o seguinte: como é que pode, né, uma luva daquelas de plástico, né, de látex, tão fina, ser um equipamento de proteção individual? Já que, quando a gente vai manusear uma seringa, uma agulha facilmente consegue penetrar ou rasgar aquela luva. Então, por que a gente utiliza a luva? Por que que ela é tão importante assim, né? Aí a gente pensa, 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 pensa. Bom, tem uma coisa importante aí para a gente falar. É que, gente, quando a gente fala de proteção, nós não estamos falando da proteção apenas daquela agulha. Nós estamos falando de uma proteção contra, por exemplo, o sangue, que é um material orgânico que pode estar contaminado. Assim como nós podemos estar falando de uma superfície que pode estar contaminada, como, por exemplo, né, pelo Sarcópodes scabi, que é o agente etiológico de uma doença chamada de escabiose, que a gente conhece popularmente como sarna. Então, a escabiose ela pode ser facilmente transmitida. Então, quando a gente olha para a luva e pensa assim, pô, a luva nem me protege contra uma furada de agulha. Não, contra a furada não. Mas ela está te protegendo contra outros perigos que a gente pode ter ali. Tá bom? Outro EPI importantíssimo, o jaleco, né?
O jaleco, gente, ele precisa funcionar, né, como um escudo. E por que que eu disse ele precisa funcionar como um escudo? É porque muitas pessoas ainda possuem grandes dificuldades, né, em utilizar o jaleco de maneira correta. Como assim? Vamos dar um exemplo. Hoje tem um enfermeiro, ele coloca o seu jaleco e ele não abotoa o jaleco. Ele quer andar como se o jaleco fosse uma capa de super-herói, né? Ele quer andar com aquele jaleco todo atrás, que nem em filme e tudo mais. E isso não é correto, né? Porque o jaleco, ele quer proteger o seu corpo da contaminação da sua roupa, da contaminação que você pode levar em algum material como celular ou cinto. Então ele quer te proteger para você não entrar em contato com os micro-organismos ali contidos, tá? E o último EPI que eu comentei com vocês, que não estava escrito aqui, são os óculos de proteção, né? E os óculos eles são muito importantes porque eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que um profissional ele vai administrar a vacina BCG no indivíduo, ele precisa usar um óculos de proteção. Porque quando aquele líquido da BCG ele respinga, por exemplo, nos olhos, ele pode causar algo chamado de infecção latente tuberculosa, né? Ou seja, o indivíduo pode guardar o micro-organismo da tuberculose e adoecer futuramente. Então, vocês conseguem perceber como é perigoso, às vezes, a gente realizar um procedimento como esse sem a proteção necessária, tá bom? Bom, a administração enteral é o que nós chamamos de administração oral, né? Nós temos duas vacinas muito conhecidas no sistema público de saúde, que são a vacina oral contra a poliomielite, né? E a vacina oral contra o rotavírus, né? A gente chama de polio e de VOR. E olha que coisa interessante. Às vezes eu digo assim para você, eu falei agora assim, no sistema público de vacinação. Acontece que também aqui em Belém, assim como outras cidades do Brasil, muitas famílias quando têm um bebê, elas falam assim: "Ah, olha, eu não vou levar o meu filho para ser vacinado no sistema público. Eu vou levar o meu filho lá na Climep para tomar a vacina." Gente, a mesma vacina que a Climep administra no seu filho é a vacina que tem no sistema público de saúde. E não esqueçam que o Brasil é referência não só na produção de vacina, mas também nos profissionais envolvidos na vacinação. Então, a gente precisa entender que o sistema público ainda é extremamente autossuficiente dentro dessa projeção vacinal, tá bom? Olhem só, a ingestão de medicamentos, ou no caso de vacinas, é o método mais comum de prescrição. É o mais seguro, mais conveniente e o mais econômico. Quando a gente pensa assim, é o mais conveniente. Por que ele é o mais conveniente, gente? Porque você não precisa entrar em contato com sangue, né? Você não precisa utilizar seringas, agulhas, na verdade, porque você diminui o risco ocupacional e você diminui o contato, né, de risco com, por exemplo, aquele cliente, né? Ou aquele indivíduo que vai precisar de um atendimento. A vacina oral, assim como a medicação oral, ela também possui contraindicações. E quais são essas contraindicações? Bom, o medicamento ou a vacina podem irritar a mucosa gástrica, o medicamento ou a vacina pode interferir na digestão. Então, olha só que coisa interessante. Tem muita mãe que quando leva o seu filho, ou o pai quando leva o filho para tomar uma vacina oral, né, a mãe no caso, né, por causa do exemplo,
Às vezes a criança tomou a vacina e faz aquela cara, né, que é ruim a vacina. A mãe quer logo o quê? Dar o peito para a criança, né? E aí quer logo botar a criança para mamar para ver se ela para de chorar, alguma coisa do tipo. Não é indicado, né, o profissional, a mãe fazer essa atividade. Porque como o estômago da criança vai estar sensível com aquela interação medicamentosa da vacina, ela pode reagir diferente com a presença do leite. Então aquilo pode fazer a criança a se sentir mais nauseada e a golfar ou vomitar, tá bom? Outras contraindicações. Casos de dificuldade ou impossibilidade de deglutição, né? Ah, professor, olha, essa criança aí, vamos imaginar que ela ainda não foi operada e ela sofre de lábio leporino e fenda palatina. Muito difícil, gente. Né? A gente sabe que a alimentação nesses casos, até a administração de medicamento oral, é complicado para a criança, tá? Entre outros patologias do sistema digestivo que nós temos, né? Agora, a gente tem uma coisa curiosa aí que não está escrito, mas que a gente também precisa lembrar, que é o seguinte: crianças ou até adultos devem evitar medicações orais ou vacinas orais em alguns casos muito importantes. Qual é o primeiro deles? Quando se encontram com vômito, tá? Então, olhem só, criança está com vômito, não pode administrar vacina oral. Vai ter que melhorar e voltar no outro dia, tá? E olha que coisa curiosa, quando nós falamos dessas duas vacinas orais, que é a da polio e a vacina oral contra o rotavírus, quando a criança toma aquelas 2 gotinhas da polio e ela vomita ou cospe, a gente revacina, né, a criança, ou seja, dá mais 2 gotinhas. Porém, quando ela toma a vacina do rotavírus e ela cospe ou vomita, a gente não pode revacinar. Por quê? Porque a vacina do rotavírus vem numa seringa, não confundam com agulha, tá vendo uma seringazinha e é um volume bem maior. Então, quando a gente administra, nós não sabemos se o corpo da criança absorveu uma quantidade ou não daquela vacina, né? Ou se ela dispensou tudo. Então, no caso de dúvida, a orientação é não revacinar contra o rotavírus, só em casos da polio, tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo normal? Tá tudo bem? Vocês querem ter alguma pergunta? Sim ou não? Marlúcia, eu Não, vi que você professor. ligou o microfone, mas eu não escutei. Mas eu acho que tá tudo bem, né? Entre todo mundo. Tudo bem, sim, professor. Tá ok. Então, olhem só, gente. Agora, quando a gente falou um pouco dessa desvantagem, vamos só fixar melhor, né, quais são essas desvantagens da via oral. Primeiro, impossibilidade de absorção de alguns agentes por causa das suas características físicas. O que é que ele quer dizer aí? É que nem toda vacina, logicamente, e nem todo medicamento pode ser feito de maneira oral. Por quê? Porque nós temos elementos químicos presentes que precisam cair diretamente no sangue para serem absorvidos, né? Pô, então não tem como ele tomar de via oral. Ah, eles precisam serem processados por tal órgão. Então não tem como tomar por via oral. Então essa é uma das desvantagens. A gente não consegue absorver um grande espectro, né, de elementos medicamentosos, tá bom? Olhem só, os vômitos em resposta à irritação da mucosa gastrointestinal. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem uma medicação que antigamente fazia muita criança vomitar, que era oral, era aquele xarope Novalgina. Não sei se vocês lembram. A Novalgina era um antitérmico, né? A gente usava muito em criança. E a Novalgina, por ter uma interação com o estômago forte, até o próprio sabor, fazia muitas crianças o quê? Ó, vomitarem aquela medicação, tá? Outra desvantagem é a destruição de alguns agentes farmacológicos por enzimas digestivas
ou pelo pH gástrico, né? O que é que significa dizer? É porque você tem elementos em algumas medicações e vacinas que de jeito nenhum podem entrar em contato com a mucosa gástrica, porque o pH, ou seja, o nível de acidez do nosso estômago, tem a capacidade de destruir essa vacina, tá? Outro elemento, gente, para a gente só logo falar que é importante falar sobre isso, outro elemento que destrói, tem a capacidade de destruir uma vacina, é o álcool. Então, olha que coisa interessante. Quando você vai administrar uma vacina no braço de alguém, uma vacina, tá? Você não passa álcool no braço, tá? As pessoas costumam passar um algodãozinho seco, né? Administra a vacina e depois coloca o algodão em cima. E por que a gente não coloca álcool? Porque o álcool ele é muito volátil. Ele evapora com muita facilidade. Então, ele pode entrar em contato com a vacina e ele pode inativar os agentes presentes ali naquela vacina, tá bom? Então, não esqueçam disso. Bom, só por curiosidade, nós temos aqui uma imagem que mostra uma agulha, né? Aqui é só para a gente estudar um pouco. Essa estrutura, ela é o canhão, que a gente chama da agulha. Isso aqui é a haste. E aí eu botei essa imagem justamente para a gente entender melhor o que é o bisel. Porque ainda hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de identificar o que é o bisel. E o bisel nada mais é do que essa parte que tem um corte, ou seja, a área seccionada da agulha. Então, essa parte, ela é o bisel, tá bom? Bom, vamos lá, olhem só. Via intradérmica, né? Esta via, ela é utilizada na aplicação de vacina BCG, tá? Assim como a aplicação do teste tuberculínico. O teste tuberculínico, pessoal, é utilizado para identificar as infecções latentes tuberculosas. Ou seja, serve para ver se o indivíduo está carregando o micro-organismo causador da tuberculose, tá bom? Assim como a via intradérmica, ela é utilizada para teste de sensibilidade e alérgenos. Não sei se vocês já fizeram o teste de alergia, né? Mas a gente vai na clínica, o pessoal faz uma escarificação com agulha, né? Para ver se a gente tem alergia a algo ou não. Olhem só, esta via, ela atinge a camada mais superficial da pele, que fica entre a epiderme e a derme. O volume do reagente ou vacina deve ser de no máximo 0,1 ml. Então, olha só, a via intradérmica, ela aceita um volume muito pequeno de medicação e de vacina, né? A gente está falando apenas de 0,1 ml. A antisepsia da região deve ser feita com água e sabão ou soro fisiológico a 9%, tá bom? Então, professor, a gente sempre vai ter que usar água e sabão? Não. Água e sabão só são orientadas quando visivelmente a gente percebe que aquele braço, que aquela superfície, ela está suja. Aí sim a gente faz aquela limpeza e aí sim administra a medicação ou vacina, tá? Quais são os locais padronizados para aplicação? A BCG, né, no caso das crianças que se aplica, é na inserção inferior, bem aqui, né, do deltoide direito, desse braço direito. E o PPD e os outros testes são no terço médio do antebraço esquerdo. Então, olhem só, o antebraço é esse aqui, terço médio, a gente dividiu em 3 o braço. O terço médio é este bem aqui, tá bom? Então, a gente administra sempre com uma angulação baixa, né? Se a gente olhar essa imagem agora, perceba que a seringa está praticamente quase toda deitada, né? E quando a gente olha para essa imagem ao lado, a gente percebe o quê? Que a via intradérmica, ela costuma causar o que a gente fala de pápula, né? Fica igual uma mordida de carapanã quando a gente vê no braço, tá bom? Bom, vamos falar agora da via intramuscular. A via intramuscular, pessoal, ela é a via mais famosa, né, quando a gente fala de vacina.
E ela é a via que mais suporta volume de medicamentos e praticamente tirando a intravenosa, né, a aplicação nos vasos sanguíneos, a endovenosa, a intramuscular é que mais suporta volumes grandiosos, né? Antigamente, algumas crianças realizavam vacinas no glúteo, ou seja, no bumbum. Só que foi o que aconteceu? Estava acontecendo muito erro, né, de administração e algumas crianças, por exemplo, estavam sofrendo lesões é, graves, algumas estavam sofrendo uma lesão no nervo ciático, ou seja, perdiam o movimento da perna, ou seja, eram situações ainda muito graves, né? Eram situações que lesionavam a criança por um tempo, muitas vezes até ela crescer, tá? Então agora começou-se a padronizar, por exemplo, a aplicação no músculo vasto lateral da coxa da criança. Porque quando ela movimenta a perna, a gente percebe com muita facilidade esse músculo, né, contraído, aumentado de tamanho. Quando essa criança ela cresce, né, ela já começa a tomar vacinas no músculo deltoide. Então são os principais músculos envolvidos na aplicação de vacinas. Ó, os músculos conferem maior facilidade na absorção medicamentosa devido sua grande área vascularizada, tá? Também não apresenta restrições quanto à apresentação das medicações. Então, o indivíduo pode tomar uma vacina um pouco mais oleosa, suspensão, aquosas, entre outras. Tem vacinas, por exemplo, que a gente vai precisar diluir, né? O liófilo vai botar lá com solvente para aspirar e administrar no indivíduo, tá? O volume máximo nessa via intramuscular é de 5 ml, né? Nós não podemos forçar e nem acreditar que, olha, o cara tem um músculo grande, bora administrar mais volume. Não, gente, nós precisamos respeitar esse volume de 5 ml, tá ok? Em crianças menores de 2 anos de idade, o local mais adequado para a aplicação de uma vacina é o vasto lateral da coxa, como eu falei para vocês, por ser mais desenvolvido, menos vascularizado e inervado, tá? Após esta idade, pode-se utilizar o deltoide, né? O dorso ou ventroglúteo, isso já para medicação, tá? E ainda o vasto lateral da coxa, tá ok? Agora nós vamos falar propriamente dito, né, desse processo que envolve a vacina, tá? Eu vou pedir licença para vocês por um minuto. Vamos continuar aqui, gente. Bom, tá, nós vamos começar falando, né, sobre essa introdução que envolve vacinas. E a primeira coisa que a gente tem no slide é essa palavra, imunização ativa. Nós temos hoje duas formas de criar imunização no organismo, tá? A primeira, logicamente, é quando você entra em contato com um agente, né, causador de uma doença. Por exemplo, você entrou em contato com o vírus da dengue 1, ou seja, o dengue 1, e você está protegido. Você nunca mais vai adoecer desse vírus da dengue. Você só tem 4 vírus da dengue que pode adoecer, né? Perfeito. Então você pegou a doença, está protegido. É que nem catapora. Pegou catapora, já cria imunidade contra o herpes vírus, né? Está protegido. Esta é uma forma que se tem de proteção. O que a gente discute muito hoje em 2020 ainda é a capacidade de, por exemplo, o Covid-19 criar ou não, né, a proteção específica duradoura de proteção, como é comum na maioria das doenças virais. Então, quando você faz aquele teste que está todo mundo fazendo, né, procurando imunoglobulina, o que é que você quer procurar?
Você quer procurar ver se o seu corpo ele desenvolveu proteção contra, né, a Covid-19. Então, teu exame deu negativo. Não significa dizer que você não teve Covid. Significa dizer que você não tem proteção específica contra a Covid-19, tá bom? Olhem só, as vacinas, elas são preparadas de vírus ou bactérias inativadas como organismos inteiros ou seus produtos, ou organismos inteiros vivos, porém atenuados. O que é que significa dizer isso? Olhem só, você pega o vírus, né? É aquele vírus que todo mundo tem medo, e você vai enfraquecê-lo, né? E como é que a gente enfraquece, por exemplo, um vírus ou uma bactéria? Você pode mexer, né, entre aspas, mexer na parede celular desse micro-organismo, e quanto mais você molda a parede celular dele, mais enfraquecido ele fica. Ou a gente vai passando aquela bactéria por vários meios de cultura, né? E ela vai perdendo a capacidade de causar doença. Então vocês imaginem o quê? Imaginem que a parede celular do micro-organismo, ela é uma forma de proteção. Então, quando você, vamos dar um exemplo aqui, quando você vê aquele lutador que entra num ringue forte, você percebe que ele tem muita força, né? Mas lá depois de muitos rounds, que ele já levou muito soco, ele tá o quê? Fraco. Ele não já consegue bater com tanta força. E qualquer golpe que ele levar, ele pode desmaiar, né? Então isso mostra que a fragilidade da vacina. E quando a gente coloca aquele vírus fraco, enfraquecido, né? A gente está fazendo o quê? A gente está ajudando o corpo a ter uma facilidade muito maior em criar um método de defesa. E quando a gente lê aqui no nosso slide e está escrito assim, ela é mais duradoura, significa dizer o quê? Que quando você administra aquela vacina e o teu organismo ele cria um jeito de se defender, ele guarda aquilo, né? É como se fosse um computador, ele guarda na memória, e se daqui a 10 anos o teu organismo entrar em contato com aquele microorganismo, o que é que ele vai fazer? Pô, me lembro dele. Eu já sei como me defender. Então ele vai impedir a proliferação daquele microorganismo, tá bom? Outra coisa importante aqui no nosso slide. Depende da imunidade humoral e celular. Ou seja, para a vacina, para que essa proteção específica ela tenha o efeito desejável, né? Isso também vai depender da característica da imunidade das pessoas, né? O sistema imunológico, dependendo de suas características, vai ter uma facilidade maior de processar essas informações, ou vai ter uma dificuldade maior, né, em processar essa resposta preventiva e até mesmo duradoura. Tá bom? Deixa eu só passar o slide aqui, gente. Rapidinho. Eita, parou tudo aqui, peraí. Professor, Oi? você já vai disponibilizar esse slide pra gente lá no grupo? Vou sim. Eu tô com dificuldade aqui porque a minha internet só vive caindo. Não se preocupe, eu vou sim. Deixa eu só abrir aqui que fechou tudo aqui no computador. Peraí. Só um minuto, gente. Que isso aqui acontece, faz parte. Peraí. Pronto, voltamos aqui. Pronto, 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 pronto. Bom,
Então tá, vamos continuar. Não se preocupem que a aula vai estar gravada e o slide também vai estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Então olha só, agora levando em consideração algumas coisas também importantes em relação à vacina. O que é que acontece? A vacina é uma forma de proteção, tá? Que é muito importante para a gente ficar um pouco mais saudável, porém, ela não é indicada para todo mundo. Então, nós vamos ver que vão existir contraindicações gerais, né, em alguns grupos. Vamos ler. As vacinas de vírus vivo, né, que mesmo enfraquecidos, né, são um pouco mais graves, como é a vacina da polio, que, por exemplo, existem casos na Europa de crianças que tomaram a gotinha da polio e adoeceram de poliomielite posteriormente, né? Ou seja, uma coisa grave, né? Mas olha só, quais são as contraindicações gerais de vacinas de vírus vivo? Imunodeficiência congênita ou adquirida, ou seja, as pessoas que possuem AIDS, né, por exemplo, elas não podem fazer o uso de vacinas contra vírus vivos. Aí a gente para e se pergunta, poxa, professor, é um grupo tão que necessita tanto, né, de proteção e eles não podem tomar a vacina. Não, gente, não podem, porque como o HIV ele destrói as principais células de defesa do organismo, que são as células TCD4, né? Você está destruindo a principal forma de proteção que ele vai ter, né? De se proteger contra aquele vírus. E assim como o HIV/AIDS, nós temos outros casos especiais que vão diminuir a imunidade do indivíduo, como, por exemplo, a neoplasia maligna, que é o câncer, né? Tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores ou qualquer terapia imunodepressora. Nós estamos falando de tratamentos a longo prazo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O cara, quando está com câncer, ele já tem uma redução na sua imunidade. E os tratamentos que ele faz para o câncer ajudam na diminuição da imunidade. Então, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, são tratamentos ao combate do câncer que vão diminuir a imunidade do indivíduo, né? Então, só para vocês terem ideia, um paciente que tem câncer, que faz quimio e rádio, muitas vezes ele vai a óbito, não necessariamente por causa do câncer, mas ele vai a óbito porque ele infartou, porque o coração não aguentou a quimioterapia, por exemplo, tá? Então, isso mostra, né, a grandiosidade, né, daquele elemento, tá bom? Olhem só, quando a gente fala de tratamento com corticosteroide ou esquemas imunodepressores ou qualquer terapia imunodepressora, nós estamos falando de tratamentos, muitas vezes, de doenças autoimunes, né? Então, às vezes, a população, existem pessoas que têm doenças autoimunes que fazem um tratamento a vida inteira para aquela doença. Infelizmente, esses tratamentos autoimunes reduzem muito a imunidade corporal. Então, não é indicado a utilização de vacinas nesses grupos, tá? O que é que pode acontecer? Hoje, pessoal, no mundo, assim como no Brasil, as pessoas já estão tentando fazer aquela famosa engenharia genética, né? Estão tentando construir novas vacinas que vão proteger contra aqueles agravos que a gente já está protegido, porém serão vacinas menos agressivas e que esses grupos poderão tomar em algum momento, tá bom? Essas são contraindicações gerais, não pode tomar vacina de jeito nenhum. Agora, quais são os casos onde a gente utiliza o adiamento da vacinação, né? Ou seja, nós vamos adiar a data que ele vai tomar aquela vacinação. Primeiro, doenças agudas febris graves, né? Criança chegou na unidade de saúde para tomar vacina, ela está com febre, tá mal, tá mole. Ó, gente, não vai tomar vacina. Por quê?
Porque como ela já se encontra em um estado, né, imunitário baixo, aplicar uma vacina ali, porque tem muita vacina que causa já febre na criança, tem vacina que causa, deixa a criança mais molinha. Então, não vamos aplicar porque pode ser perigoso. Vamos pedir para essa mãe com essa criança retornar daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, e ver se ela já melhorou. Aí sim a gente administra a vacina, tá bom? Outro, tratamento pequeno agora, com imunodepressor ou fazendo uso de imunoglobulina, né, que são alguns tratamentos feitos com partículas do sangue. Enquanto estiver fazendo esse tratamento, não pode tomar vacina, pelo mesmo fator que a gente já falou aqui. Tratamento desse tipo acaba reduzindo o fator imunitário de proteção do organismo, tá bom? Olhem só, vamos falar um pouco aqui sobre o histórico, né? No Brasil, a consolidação da vigilância epidemiológica possibilitou o desenvolvimento de ações de impacto no controle de doenças evitáveis por imunização, né? Então, os estudos contínuos feitos no Brasil, assim como os estudos epidemiológicos gerais, possibilitaram a concretização do Programa Nacional de Imunização, tá? O principal êxito foi o controle da poliomielite no Brasil na década de 1980, abrindo perspectivas para a erradicação da doença no continente americano em 1994. Então, olha só que coisa interessante, gente. Eu, Adilson, quando era criança, eu tinha um vizinho que ele teve, ele já era senhor quando eu era criança, ele teve poliomielite quando era criança. E ele perdeu o movimento dos membros inferiores, né? Teve até uma atrofia muscular e não andava, logicamente. Provavelmente vocês não viram casos de pessoas com poliomielite. E provavelmente nós nunca mais vamos ver, né? Porque a vacina da polio é uma das mais administradas em todo o planeta, tá bom? Gente, esse quadro que está aqui é um quadro que não está atualizado, tá? Na verdade, a gente está tendo atualizações contínuas, né, que envolvem a vacinação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar depois para vocês o calendário atualizado, tá? Então, quando eu for mandar o material, eu vou mandar a aula gravada com o slide, aí no grupo de vocês eu mando a aula também e mando já o quadro vacinal, tá bom? Para a gente não se prender muito somente ao quadro vacinal. A gente vai comentar agora aqui sobre as vacinas mais específicas para a gente tirar aqui algumas dúvidas ou não, tá bom? Primeira vacina que a gente vai falar é a BCG, né? A sigla BCG significa Bacilo Calmette-Guerin, né? E esse Bacilo Calmette-Guerin, que é, no caso, desculpa, é a BCG, ela é a primeira vacinação, né, que uma criança ela deve fazer, né? Ela é tão importante, gente, que olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Se hoje uma mulher for para uma maternidade ter bebê, vamos imaginar que ela teve uma cesariana, sei lá. E ela vai ficar hoje, sábado, domingo, segunda-feira ela vai ter alta. Quando for segunda-feira que essa criança sair com a mãe do hospital, essa criança já precisa tomar a BCG, né? Então a BCG precisa ser administrada o mais rápido possível. E por que, professor, a BCG precisa ter essa velocidade tão grande? Porque a BCG, gente, ela protege contra as formas graves da tuberculose. E, infelizmente, o Brasil ainda faz parte dos países que juntos concentram mais de 81% de toda a carga de tuberculose do planeta, né? Então, o Pará continua sendo um estado extremamente significativo nas taxas de incidência da tuberculose e Belém tem 40% de todos os casos do estado do Pará. Então, vocês percebem aí como é grandiosa ainda a situação
da patologia que envolve a tuberculose, tá bom? Olhem só, nos prematuros, com menos de 36 semanas, nós devemos administrar a vacina após o mesmo completar 1 mês de vida e atingir 2 quilos, tá? Administrar uma dose em crianças menores de 5 anos de idade sem cicatriz vacinal. Então, quando a gente olha o braço e que a gente percebe essa cicatriz vacinal, todo mundo tem, o que é que acontece? Quando a gente olha para um braço e a gente não vê a cicatriz vacinal, não significa dizer que aquela vacina não teve efeito sobre o organismo da pessoa. Então, olha só uma manobra que a gente faz. A gente costuma puxar o tecido, né, e depois subi-lo lentamente para ver se não forma uma pequena linha, um pequeno traço na horizontal, que muitas vezes aquilo é a cicatriz vacinal. E quando o profissional, mesmo assim, ainda tem dúvida se a vacina teve efeito ou não, essa pessoa pode fazer estudos, né, celulares mais específicos para avaliar se a BCG teve efeito ou não, tá? Uma coisa importante para se dizer é o seguinte, uma pessoa ela só pode ter 2 doses da BCG no máximo, tá? Então, você encontrou alguém que não tem nenhuma, é uma que se toma. Você encontrou uma pessoa que tem uma, ela pode tomar até mais uma. Ela só toma a segunda dose se ela tiver contato, se ela for contato de uma pessoa que tem hanseníase, tá bom? E aí, por quê? Olhem só o que está escrito aí. Contato de portadores de hanseníase com mais de 1 ano de idade, sem cicatriz, a gente pode administrar uma dose, né? E se tiver uma dose, é o que fala aqui embaixo, ó, contatos comprovadamente vacinados com a primeira dose, a gente administra outra. Aí a gente para e pensa, mas professor, a BCG não é para cuidar, tratar da tuberculose? Para que a gente vai administrar em pessoas que são contatos de doentes por hanseníase? Porque, gente, tanto a hanseníase quanto a tuberculose, elas são causadas por micobactérias, ou seja, são da mesma família, tá? A tuberculose é pelo Mycobacterium tuberculosis, né? E a hanseníase pelo Mycobacterium lepre, tá? Então, como são da mesma família, a gente pode usar já a vacina para ajudar na prevenção dessas outras doenças, tá bom? Bom, ainda sobre a BCG. Para as crianças que chegam aos serviços ainda não vacinadas, a vacina está contraindicada na existência de sinais e sintomas de imunodeficiência, tá? Então, crianças que têm sinais de serem portadores do vírus da HIV, que têm sinais de serem portadores da AIDS, nós não devemos administrar BCG, tá? Então, olha lá o que está em vermelho. Para os portadores de HIV positivo, a vacina está contraindicada em qualquer situação. E isso é triste, pessoal, por quê? Porque no ano de 2008, né, há mais de 10 anos já, a tuberculose ela foi a causa de mortes número 1 entre os portadores do HIV/AIDS. Então, foi o motivo do maior número de causas de morte entre os portadores da AIDS, foi a tuberculose. E, infelizmente, eles não podem tomar a vacina de proteção, tá bom? Bom, agora a vacina da hepatite B, né? A vacina da hepatite B, ela também é uma vacina inicial, né? A vacina da hepatite B ela deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas do nascimento. E olha que coisa interessante, nós temos hoje uma ramificação de vários tipos de hepatite, né? Temos hepatite A, B, C, D. Então, essas hepatites, elas muitas vezes são variações de hepatites iniciais. A hepatite se tornou muito famosa, né, por causa dos meios de transmissão. Então, hoje, a relação sexual pode transmitir algumas formas de hepatite, assim como a contaminação oral. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu em muitas academias, por exemplo, aqui em Belém. Antigamente, o bebedouro, né, que as pessoas iam beber água,
tinha dois formatos. Em uma ponta do bebedouro tinha aquele arco de metal que a gente apertava e caía água no copo, e o outro era aquela boquinha que a gente apertava e encostava próximo, né? Ia próximo para beber água. Qual era o grande problema disso? É que tinha muitas pessoas que abraçavam com a boca aquele ferro pequeno. Então, às vezes, você olhava, tinha até marca de batom ali. Então, a mucosa acabava contaminando a água e o instrumento, e aí a pessoa, quando ia beber água, acabava se contaminando. A hepatite, ela causa, né, como o próprio nome já diz, a inflamação do fígado. E é uma doença tão grave que, como esse fígado ele fica tão, né, enfraquecido, um soco, às vezes, uma pressão leve sobre o abdômen pode lesionar, né? Pode causar uma fissura nesse órgão, tá bom? Outra vacina muito importante é a pentavalente, tá? A pentavalente antigamente era chamada como tetravalente, né? E ela vai agir, né? Vai defender o organismo contra difteria, tétano, a Bordetella pertussis, que é a coqueluche, né? Contra os Haemophilus influenzae, que são micro-organismos que causam infecções respiratórias, e contra a hepatite B também, tá? Então, por se tratar de uma vacina que acumula muitas proteções, ela também costuma ser uma vacina que causa muitas reações nas crianças, né? Então, às vezes, a criança, quando toma a vacina da penta, ela se sente mais fraca, ela tem febre, tanto que muitas vezes, quando ela toma essa vacina, que ela tá saindo da vacinação, o profissional de saúde orienta a mãe ou o pai o quê? Ó, administre quando chegar em casa o remédio da febre dele, que vai ajudar a diminuir os sintomas, né? Olha que coisa interessante. Essa vacina pentavalente, ela pode ser desmembrada, como por exemplo a DTP. A DTP, ela é um reforço vacinal da penta que protege contra difteria, tétano e a coqueluche, que é a Bordetella pertussis, tá bom? Mas olha que coisa interessante. Assim como ela pode se desmembrar e virar DTP, ela também pode se desmembrar e virar DT, né? D e T de tatu. Ou seja, é a vacina contra o tétano que a gente conhece. E quando a gente vê a sigla DT, a gente pode perceber que as duas podem se encontrar em letra maiúscula, ou o D pode estar em letra maiúscula e o T minúscula, ou o D pode estar minúsculo e o T maiúsculo. O que significa tanto minúsculo e maiúsculo assim? É que quando a gente encontra uma vacina da DT, onde o D de dado é maiúsculo e o T de tatu é minúsculo, significa dizer que a gente tem mais concentração de proteção contra a difteria. E quando a gente encontra uma DT que o D é minúsculo e o T é maiúsculo, a gente encontra mais proteção contra o tétano, tá bom? E é importante, já que a gente está falando de DT, entender o seguinte, que o tétano, quando a gente pensa em tétano, tem muitas pessoas que pensam em ferro enferrujado, né? Aquela lata velha que está ali no quintal, o pessoal cortou o pé. Mas, gente, nós não pegamos tétano apenas com uma lata enferrujada, tá? Então, por exemplo, quando você cai e corta, por exemplo, o joelho numa telha, num pedaço de tijolo, né? Você tem um risco de ter o tétano. Porque o Clostridium tetani, que é o agente causador da doença, ele está no meio ambiente em uma forma de proteção, que são esporos, né? Ele está lá protegido. E aí o que é que acontece? Quando ele entra em contato, ele sai daquela forma de esporos e causa a doença. É por isso que uma mulher, quando está gestante e vai ter filho, também toma DT, que é para se proteger o máximo possível da doença. Tá bom? Bom, vacina da poliomielite, né? A vacina da polio, hoje em dia, nós temos tanto oral contra injetável, né? A criança faz o esquema com as duas. A poliomielite foi uma doença que limitou muita gente no mundo todo. Hoje em dia, como vocês viram, ela já está erradicada.
né? O poliovírus, ele tem a capacidade, ele é neurotrópico, né? Então ele tem tropismo, ele tem predileção por células nervosas, então ele causava ou a atrofia do membro inferior, né, ou a perda total da força no membro inferior, né? E isso gerava, infelizmente, né, todos esses exemplos que eu falei para vocês. Outra coisa importante envolvendo também a poliomielite. Quando a gente fala nesse critério todo da polio, é importante a gente entender o seguinte: a poliomielite, ela é uma doença, né, que lesionou muitas pessoas no passado, tá, beleza, entendi. E que a gente não vê mais casos. E aí a gente para e pensa o seguinte: professor, será que daqui a 10 anos, por exemplo, as pessoas elas já vão parar de tomar talvez a vacina da polio? Gente, existem muitos estudos que querem um dia fazer com que a gente pare de tomar alguns tipos de vacina. Porém, olha que coisa interessante. Toda vez que uma criança ela toma a gotinha da polio, ela elimina nas fezes o vírus da polio. Ou seja, toda vez que você toma uma vacina da polio, você está eliminando para o meio uma quantidade de vírus. Então, a gente está cada vez renovando também essa quantidade de micro-organismo no meio ambiente. Então, provavelmente, nós vamos sim continuar tomando essa vacinação, mesmo porque, infelizmente, nós não conseguimos passar essa proteção específica para os nossos filhos, geneticamente, tá? Outra vacina oral é o rotavírus. O rotavírus, ela foi e continua sendo uma doença presente, né, em alguns locais, principalmente em países subdesenvolvidos, como a África, e ela é caracterizada por causar na criança altos níveis de diarreia e vômito. E como a gente já viu, a diarreia com vômito, elas podem ser fatais, né? Em poucos minutos, em poucas horas, essa doença ela pode limitar o indivíduo praticamente como um todo, tá bom? Outras vacinas importantes são as vacinas pneumocócica e a meningocócica. Qual é a importância dessas vacinas? A vacina pneumocócica ela protege o indivíduo contra, né, a contaminação por pneumocócicos, que muitas vezes estão associadas às infecções respiratórias, tá bom? E a meningocócica, ela é uma vacina que vai proteger contra as contaminações por meningocócico, que estão relacionadas muitas vezes com a meningite, né? A meningite é uma doença grave, né, que precisa ter uma atenção muito grande e pode ser causada por vírus, bactéria, protozoário, né, fungo. Então, dependendo do agente etiológico, a gente pode ter uma variação mais grave da doença ou mais leve da doença, tá bom? Vacina contra a febre amarela. Né? O Brasil continua sendo um país endêmico para a febre amarela, a África continua sendo endêmica pela febre amarela, e antigamente o que acontecia? A gente tomava febre amarela com 9 meses de idade e fazia o reforço a cada 10 anos. Né? Já não existe mais esse reforço de 10 anos, né? O Ministério da Saúde tirou ele há uns 2, 3 anos atrás, e agora já está até se discutindo novamente em trazer esse reforço novamente para a unidade de saúde. Mas, por enquanto, não. Tá? Qual é a questão muito importante da febre amarela? É o seguinte, toda vez que vocês pensarem em viajar, né, que vocês vão, por exemplo, eu quero viajar para algum lugar, eu quero ir para tal país. Muitas vezes as fronteiras entre esses países, principalmente nos aeroportos, eles pedem de vocês uma carteira de vacinação com a comprovação da febre amarela da vacinação, tá? Então não esqueçam disso. Tríplice viral. A tríplice viral é uma vacina já antiga, né? Ela sofreu uma adaptação agora, ela ganhou mais uma proteção, então ela virou tetraviral, mas a gente já vai falar da tetraviral daqui a pouco.
E quando a gente fala de tríplice viral, né, vacina que protege contra o sarampo, cachumba e a rubéola, nós estamos falando aí de doenças consideradas doenças da quadra infantil. Mas o que é importante a gente entender aí? Que hoje, por exemplo, em Belém, não sei se vocês ouviram falar, nós estávamos tendo um surto de sarampo, né? Então, por exemplo, nós observamos casos, né, de pessoas que estão tendo sarampo e, gente, o sarampo pode levar à morte, tá? E mesmo assim tem pessoas que mesmo tomando a vacina da tríplice viral, por uma má administração ou por uma vacina com validade ultrapassada, ainda estão adoecendo com o sarampo, tá? Outra doença também muito conhecida é a cachumba. A cachumba é a famosa parotidite, né? A inflamação das glândulas parótidas. O pessoal fica, né, com isso aqui inchado. É muito comum ver isso quando criança. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas comumente, né, o grupo populacional diz que a cachumba, quando a gente não pode fazer esforço físico, né? Porque nos homens pode descer, eles usam essa palavra, né? Pode descer para a bolsa escrotal, e nas mulheres pode descer para as mamas. E a verdade, gente, é que a cachumba, ou a papeira, como muitas pessoas conhecem, ela não desce, tá? Não é o esforço físico que vai ver fazer a cachumba atingir outras partes do corpo. É o micro-organismo que tem, sim, predileção, o vírus gosta de outras partes do corpo. Então, independente de você fazer esforço físico ou não, tem mulher que pode ter cachumba, pode ter o vírus no útero, nas trompas, o homem pode ter no epidídimo, no testículo, né? Ou seja, em várias partes do corpo. E a rubéola é uma doença que não apresenta uma grandiosidade, um perigo tão grande assim, mas para mulheres em fase reprodutiva e principalmente para mulheres que estão grávidas, e mais grave ainda, aquelas que estão no primeiro trimestre de gestação, a rubéola é muito perigosa. Por quê? Porque a rubéola ela tem um efeito teratogênico, ou seja, ele tem a capacidade de alterar a estrutura daquela criança. E aí, gente, a rubéola consegue causar coisas assim muito tristes, né? Tem bebês que nascem apenas com um olho central, tem criança que nasce sem o nariz, tem criança que nasce com a medula espinhal para fora do corpo, ou seja, são características, infelizmente, muito tristes ainda, tá? Bom, como eu falei para vocês, a triviral agregou agora a proteção contra a varicela, né? Ou seja, pegou a proteção agora contra a catapora e virou agora tetraviral, tá? Então, você ganhou uma proteção a mais, que agora provavelmente daqui a alguns anos, por exemplo, acho que daqui a uns 5 anos, a gente não vai mais ouvir falar de muita gente com catapora, tá? Porque com a vacinação as pessoas já vão ter essa proteção específica, bem resistente ao corpo, tá? Bom, aqui são mais especiais, a DT a gente já falou. Queria falar do HPV. Olhem só, a vacina do HPV, né, que é o papiloma vírus humano, pode falar, Marlúcia, fique à vontade. Professor, eu Diga. tenho uma dúvida, porque eu tomei essa vacina da tríplice viral ano passado. Aí, no caso, ela tem o sarampo, né? Sim. E eu posso tomar de novo agora esse reforço que estão dando agora contra o sarampo ou não? Pode. Não tem problema, tá? O que é que acontece? Vamos dizer o seguinte, você tomou uma vacina, tá? Você já criou a proteção específica, só que olha que coisa curiosa, né? Às vezes, a gente pergunta assim o seguinte, será que faz mal eu tomar essa vacina do sarampo de novo? Será que não sei o quê? Não, gente, não faz mal. Toda vacina de campanha, né? Que a gente chama campanha vacinal, vamos fazer campanha da polio, você pode tomar sem problema nenhum. Tá? Porque como é campanha, a campanha vacinal ela tem um objetivo, reforçar a proteção relacionada àquela doença. Então, Marlúcia, se você quiser tomar,
não tem problema. Inclusive eu, Adilson, eu fui ver eu tenho as minhas carteiras vacinais desde criança. Eu tenho 3 doses da tríplice viral, né? Sendo que eu tomei 2 normais e tomei mais uma ainda em campanha. Então pode tomar normalmente, tá bom? Então, entendi. Agora, né, agora não vai tomar uma vacina todo semestre, tá? É só mesmo assim em casos especiais de campanha, porque eu brinco com isso, gente. Mas tem gente que, assim como é hipocondríaco, né, que quer tomar remédio toda hora, tem gente que quer tomar vacina toda hora, entendeu? Então não é também assim, tá bom? Bom, olhem só, falando agora um pouco sobre o HPV, o HPV nós temos uma variação, né, do vírus do HPV, que entre os que a vacina protege são 6, 11, 16 e 18. Sendo que os vírus 16 e 18 são os mais responsáveis pelos casos de câncer. Então, eles dois são responsáveis por praticamente 70% dos casos de câncer que hoje, por exemplo, as mulheres apresentam muitas vezes no útero, tá? E olha só que coisa triste. Infelizmente, o HPV, né, ainda enfrenta muito preconceito, né? Na verdade, o HPV, ele é uma vacina que a gente quando fala, a menina vai tomar vacina do HPV, o rapaz agora pode tomar vacina do HPV, os pais ainda se encontram muito bloqueados com isso, porque eles acreditam que a vacina do HPV pode significar como se fosse um incentivo, né, para que aquele jovem ele possa desenvolver atividade sexual. E nós sabemos, gente, que não por exemplo, a criação da vacina que vai fazer com que aquele indivíduo ele comece a ter a vida sexual. Isso tem a ver com o âmbito social, familiar e individual, tá? Então, o HBV hoje, ele foi uma grande vacina criada, porque ele tem ajudado milhões de pessoas a enfrentar uma das doenças mais cruéis que a gente tem na sociedade, que é o câncer, tá bom? Bom, gente, para cá já são eventos adversos, isso não cai dentro da nossa perspectiva de agora, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida envolvendo vacinas até agora? Sim ou não? Alguma pergunta, Marlúcia Mais? Biane, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tá? Então, olha só, Biane, deixa eu passar um recado para você também. A Marlúcia com a Carmen já até ouviram, que é o seguinte. Biane, eu não sei se aconteceu algum problema, né? Hoje foram pouquíssimos alunos que apareceram, né? A Marlúcia foi a primeira que chegou comigo às 7h30, 7h40, e a gente ficou aqui, né, esperando até o resto dos alunos chegarem. Mas é só para vocês terem uma atenção maior sobre isso, tá? Mesmo porque eu disse para a Marlúcia, ainda mais cedo, com a Carmen, que nós hoje íamos terminar o conteúdo da primeira avaliação, né? Então, a partir da aula que vem é só revisão e na outra é a prova. Então, já era o momento da gente finalizar esse momento de vacina e ver se alguém tinha alguma dúvida ou não. Mas eu também me coloco à disposição que posteriormente, se alguém quiser me procurar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, né? Eu acho que quem tiver qualquer problema pode ficar à vontade de me procurar. Inclusive, eu estava comentando que as Professor, nossas aulas... Pode falar, Carmen. eu vou ter que sair, que eu não estou conseguindo assistir a aula. Tá, eu já Tá estou caindo, tá finalizando, caindo Carmen. muito. Não estou finalizando, tá bom? Tá ok, então. Então, E tchau. aí, Até semana que tchau, vem. tchau. Um abraço. E aí, o que é que eu costumo falar? Que as nossas aulas sempre são um conteúdo só, né? A gente falou de aleitamento, falou de consulta, falou de vacinação, então são aulas até mais curtas, né? E isso faz ser mais prático porque diminui aquele momento cansativo que todos enfrentam, tá? Então eu peço a vocês duas que repassem para as pessoas para a gente tentar manter o nosso horário,
tá? Não vão ser Professor, aulas muito... Pode falar, Biane, fique à vontade. até pedir desculpa por ter chegado um pouco mais tarde, né? Porque eu tive um imprevisto, mas a questão dos alunos, eles só estão entrando se a gente mandar o link lá no grupo, Sim, porque eles estão com dificuldade de acessar a plataforma. Aí, geralmente, quando eu venho mais cedo, eu já mando o link, aí já tem uma quantidade mais grande de entendi. alunos. Mas aí, Não, hoje, como eu não fiz isso, aí não teve. pois é, Biane, mas sabe, eu acho estranho porque, por exemplo, eu falei lá no grupo, né? Então, tipo, ninguém me posiciona. Se vocês me falarem depois, aí não tem problema, eu consigo ligar para a professora Elisângela, eu consigo ver se tem alguém do suporte, alguém que possa ajudar, entendeu? Eu só fico preocupado porque eu não sei o que é que está acontecendo, né? Porque eu penso o seguinte, será que eles estão em estágio? Eu não sei. Será que eles estão fazendo alguma coisa? Eu não sei. Será que eles estão sem internet? Eu não sei. Entendeu? Mas não se preocupe, eu só quero que realmente, por exemplo, sexta-feira que vem é um dia muito importante. Porque é o dia que, por exemplo, o cara que faltou uma aula, que ele não assistiu, a gente pode relembrar tudo na revisão. E aí é um momento crucial para a prova de vocês. Então, apenas repassem a eles para que na próxima aula a gente consiga manter esse horário tranquilo, tá bom? Às vezes 7h30 é mais difícil, mas 7h40, 7h45 a gente está lá para poder falar sobre isso tudo, tá bom? Tudo bem, professor. Então tá. Então, Marlúcia e Biane, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrar, tá bom? Vou colocar logo na plataforma e vocês me dizem. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tranquilo, professor. Não? Então tá, gente. Fiquem com Deus, tá? Um bom dia para todos. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Um abraço. Bom dia, professor. Bom dia.